Oi, pessoal. Meu nome é Evelina Benevides. Tenho 31 anos. Por 23 anos, eu preparei as refeições do meu irmão, limpei o quarto dele, dobrei sua roupa lavada e fiquei logo fora de cada foto de família enquanto meus pais o chamavam de o que importava. E a primeira vez que alguém interrompeu o padrão foi na leitura do testamento da minha avó, quando minha mãe me disse para esperar lá fora. O advogado ergueu os olhos e disse: "Não, ela fica." A sala ficou em silêncio quando ele disse isso. Não um silêncio alto, não com suspiros chocados. Pior, o tipo de silêncio que faz cada pessoa na sala de repente consciente dos papéis que esperavam que todos os outros desempenhassem. Minha mãe tinha uma mão na porta da sala de conferências e a outra ao redor da alça da bolsa. Meu pai já estava sentado, pernas cruzadas, usando a expressão que ele usava sempre que esperava que o mundo confirmasse sua importância. Meu irmão mais novo, Dante, estava olhando para o celular como se o luto fosse algo que outras pessoas deviam lidar. E eu estava parada metade no corredor, metade fora dele, exatamente onde minha mãe havia me colocado. "Só espere lá fora." Ela havia dito suavemente, como se estivesse me protegendo de algo. Isso é negócio de família. Negócio de família. Essa frase me seguiu a vida toda como uma porta trancada. Eu era família o suficiente para esfregar panelas, passar camisas, carregar bandejas e perder sono, só nunca família o suficiente para sentar primeiro. O advogado, Dr. Fernando Lima, tirou os óculos e olhou diretamente para minha mãe. "Sra. Benevides, sua mãe deu instruções muito claras. Evelina permanece na sala durante toda a leitura." Minha mãe piscou. Meu pai endireitou-se na cadeira. Dante finalmente ergueu os olhos. E pela primeira vez na minha vida, senti algo pequeno e perigoso se desenrolar dentro de mim, porque minha avó estava morta havia 6 dias, e ainda era a única pessoa da família que sabia exatamente onde eu pertencia. Mas a verdade é que aquela sala não começou com o testamento dela. Começou na nossa cozinha 23 anos antes, com uma cadeira onde eu não tinha permissão para sentar. Meu irmão Dante era 4 anos mais novo que eu. Mas desde o dia em que nasceu, meus pais agiram como se ele tivesse chegado carregando uma coroa que ninguém mais podia tocar. Minha mãe o chamava de seu menino milagre. Meu pai o chamava de o futuro da família. Eu o chamava de Dante porque alguém precisava. Quando eu tinha 8 anos, já fazia a torrada dele antes da escola. Aos 10, separava as roupas dele. Aos 12, eu sabia como ele gostava do queijo quente, quanto tempo deixar as meias no micro-ondas quando ele dizia que estavam frias e exatamente quão rápido eu precisava limpar o banheiro de cima antes que minha mãe voltasse do trabalho e encontrasse motivo para dizer que eu era preguiçosa. Dante nunca teve tarefas. Dante tinha potencial. Essa era a linguagem da nossa casa. Ele precisava de descanso para o futebol, precisava de espaço para os estudos, precisava de calma porque meninos eram diferentes. Se ele deixava pratos na pia, me diziam para parar de implicar. Se eu deixava um copo na mesa, minha mãe ficava na porta e dizia: "Você vai ser uma esposa terrível se continuar agindo como mimada." Mimada. Eu tinha 13 anos quando essa palavra me fez rir por dentro porque até então eu já tinha entendido algo importante. Pessoas como meus pais acusam a criança errada de egoísmo quando tentam esconder de onde vem todo o serviço. A parte estranha é que nada disso parecia dramático de fora. Não havia brigas aos gritos todo dia, nenhuma crueldade sensacional. Por isso famílias como a minha sobrevivem em público por tanto tempo. Tudo era polido, quieto, explicável. Dante ganhou o quarto maior porque era menino. Eu aprendi a cozinhar porque era bom para mim. Eu ficava em casa nas festas porque alguém tinha que ajudar a vovó depois da cirurgia no quadril. Embora, de alguma forma, Dante nunca estivesse disponível para esse tipo de amor, e a vovó via tudo. Não de uma vez, não num momento de filme onde ela entrava e me salvava. Ela via do jeito que mulheres mais velhas costumam ver a verdade, notando quem está sempre de pé, enquanto todo mundo está sentado. Ela notava que eu servia o prato em todo feriado e comia por último. Notava minha mãe me chamando da sala para encher o refrigerante de Dante enquanto ele estava mais perto da cozinha do que eu. Notava que, quando parentes vinham, meu pai se gabava do futuro de Dante, mas me apresentava dizendo: "Evelina é uma grande ajuda para a mãe dela." Uma ajuda, como se eu não fosse filha, mas um acessório da casa.
A primeira vez que a vovó desafiou isso abertamente, eu tinha 16 anos. Dante havia derrubado uma tigela cheia de estrogonofe no tapete da sala, e minha mãe se virou automaticamente para mim e disse: Evelina, limpe isso. A vovó, da poltrona perto do abajur, disse: Por quê? A mão dele está quebrada? Ninguém se mexeu. Dante riu sem graça. Meu pai disse: Ah, vamos, mãe. Mas a vovó continuou olhando para ele, não para mim. Ele tem 2 braços, Cíntia. Ele também, Ricardo. Engraçado como a única pessoa que vocês treinaram para se mover nesta casa é a menina. Aquela frase ficou no ar como fumaça. Nada mudou da noite para o dia. Famílias como a minha nunca mudam da noite para o dia. Elas se adaptam em torno da exposição. Depois disso, minha mãe ficou mais cuidadosa na frente da vovó. Meu pai a chamava de antiquada quando ela reclamava. Dante fingiu vergonha por talvez uma semana e depois voltou a deixar tigelas na pia e toalhas no chão, porque sistemas são fáceis de manter quando são construídos para o seu conforto. Ainda assim, algo havia mudado. A vovó começou a me ligar diretamente, me convidando para almoçar, me dando dinheiro dobrado para mim, não para casa, fazendo perguntas que ninguém mais fazia, como se eu alguma vez me cansava. Eu sempre dizia que estava bem. Essa era a resposta que filhas como eu são treinadas a dar antes mesmo de saber a pergunta. Então, no último inverno, a vovó ficou doente de verdade. Não dramático no início, apetite menor, mais cochilos, uma internação que virou 2. O tipo de declínio que ensina uma família exatamente quem eles são. Meus pais apareciam quando havia formulários para assinar ou parentes para impressionar. Dante veio 2 vezes, as 2 com pressa. Eu era a que ficava nas tardes longas, hidratante nas mãos dela, chá frio ao lado da cama, ouvindo quando a voz dela baixava, baixa e honesta. 3 dias antes de ela morrer, ela apertou meu pulso e disse: Quando eles começarem a arrumar as coisas depois que eu for, não deixe eles te colocarem no corredor. Eu pensei que ela queria dizer emocionalmente. Não percebi que ela queria dizer literalmente. Agora, parada na porta daquela sala de conferências com a mão da minha mãe ainda apertando a bolsa, eu entendi. Dr. Fernando Lima abriu um arquivo, olhou para mim e então puxou um envelope lacrado do bolso interno. Meu nome estava escrito na frente com a caligrafia da minha avó. Dr. Fernando Lima não me entregou o envelope. Ele mesmo o abriu. Isso importava porque, no momento em que o lacre se quebrou, a sala parou de ser da minha mãe para gerenciar. O papel dentro era creme, dobrado uma vez, a caligrafia inclinada da vovó forte no topo da primeira página. Mesmo antes de ele começar a ler, minha mãe disse: Isso parece desnecessário. Dr. Fernando Lima olhou para ela por cima dos óculos. Sua mãe não pareceu achar. Então ele começou. Se Cíntia tentou colocar Evelina no corredor, então eu estava certa sobre mais do que queria estar. Minha mãe ficou imóvel. Meu pai soltou o suspiro mais suave pelo nariz, o som que ele fazia sempre que uma mulher era inconveniente por escrito. Fernando Lima continuou: Leia isso na frente de todos, porque se minha família fez uma coisa consistentemente, foi pedir a Evelina para fazer o trabalho em particular e engolir o insulto em silêncio. Eu gostaria que só uma vez a sala ouvisse tudo inteiro. Ninguém se mexeu. Dante parou de fingir que não estava escutando. Eu não respirei direito até Fernando Lima virar a página. Eu vi aquela menina tirar pratos enquanto o irmão ficava sentado, perder festas para cuidar de parentes que mal lembravam o nome dela, lavar camisas para um menino velho o suficiente para ter as próprias mãos e ficar 2 passos atrás de cada foto de família, como se fosse funcionária que esqueceram de dispensar. Minha mãe fez um barulhinho. Pelo amor de Deus. Quer que eu pare? Fernando Lima perguntou. Ela olhou para meu pai. Isso foi resposta suficiente. Ele leu em frente. Quando uma família decide que uma criança é o futuro, elas quase sempre decidem que outra criança é o trabalho. Nesta casa, Dante era elogiado por existir. Evelina era agradecida só quando era útil. Aquela frase caiu tão forte que pareceu física. Não porque era nova, mas porque nunca tinha sido dita em voz alta, na frente de todos eles antes. A voz de Fernando Lima permaneceu plana, profissional, quase gentil, o que de alguma forma piorou tudo. Eu não escrevo isso porque tenho pena de Evelina. Eu escrevo porque ela foi treinada a confundir resistência com caráter e o resto de vocês ficou feliz em deixar ela.
Dante riu uma vez por baixo da respiração, nervoso, desdenhoso, do jeito que meninos criados como reis riem quando a sala de repente descreve o reino com precisão. A vovó tinha previsto isso também. Se meu neto rir enquanto isso for lido, digam a ele que ser adorado não é a mesma coisa que ser digno. O riso morreu na garganta dele. Meu pai se mexeu na cadeira. Isso é absurdo. Fernando Lima ignorou. Ele virou outra página. Eu lembro do estrogonofe no tapete. Eu lembro das manhãs de escola. Eu lembro Cíntia entregando tarefas a Evelina como pequenos testes de devoção e Ricardo chamando isso de boa preparação. Preparação para quê? Para se tornar ajuda não paga para pessoas que compartilham o sangue dela? Eu olhei para minha mãe, então. Não porque queria ver culpa. Eu tinha parado de esperar culpa chegar na hora naquela família anos atrás. Eu queria ver se ela ao menos se reconhecia. Ela reconheceu. Essa foi a pior parte. Eu podia ver no jeito como ela apertou os lábios e olhou para a mesa. Como se ela ficasse em branco o suficiente, a carta pudesse virar algo malvado em vez de verdadeiro. Fernando Lima continuou. Quando eu perguntei a Evelina aos 16 se ela alguma vez se cansava, ela mentiu e disse que estava bem. Isso é o que meninas como ela fazem quando já aprenderam que nomear o fardo só faz ele voltar para elas. Eu tinha esquecido aquela conversa, ou talvez não esquecido, enterrado. Minha avó na varanda, um copo suando na mão, me vendo dizer que estava bem com o mesmo sorrisinho morto que eu usava com minha mãe quando tentava não receber mais uma tarefa. Dante finalmente disse, e daí? A vovó escreve uma carta amarga e agora somos todos vilões. Fernando Lima dobrou uma ponta com o polegar e disse, não, os anos fizeram isso. Sua avó só tomou nota. Isso o calou. Então veio a linha que mudou a sala. Se Evelina está nesse escritório hoje, então eu falhei em protegê-la completamente em vida, o que significa que devo ser precisa na morte. Antes de qualquer divisão de propriedade, sentimento, móveis, joias ou alegações de justiça familiar serem discutidas, instrua o doutor Fernando Lima a retirar o livro preto do fundo falso do meu pote de farinha na despensa e colocá-lo nas mãos de Evelina. A cabeça da minha mãe se ergueu de repente. Meu pai ficou branco primeiro, depois vermelho. Essa foi a primeira reação interessante de toda a manhã. Não a carta, ao livro. Fernando Lima baixou as páginas e olhou diretamente para meu pai. Você sabe do que ela está falando? Ele respondeu rápido demais. Não. Minha mãe não disse nada, e isso me disse mais do que a negação dele. Porque minha mãe tinha muitos talentos, mas surpresa não era um que ela usava bem. O que cruzou o rosto dela não foi confusão, foi pavor. Fernando Lima dobrou a carta com cuidado, colocou ao lado do arquivo e disse, vamos pausar a leitura. Para quê? Meu pai exigiu. Para retirar o livro que sua mãe claramente considerou relevante. Dante zombou. Isso é loucura. Provavelmente é algum caderno velho de compras. Fernando Lima olhou para ele do mesmo jeito que médicos olham para idiotas confiantes na emergência. Isso será fácil de confirmar. Então ele se virou para mim. Sirta, Benevides, sugiro que venha comigo. Minha mãe se levantou tão rápido que a cadeira raspou o chão. Isso não será necessário. A expressão de Fernando Lima não mudou. Pelo contrário, ele disse. Sua mãe foi muito clara. Evelina fica. E pela primeira vez na minha vida, meu pai olhou para mim não como ajuda, não como fundo, não como a filha que ele podia instruir do outro lado da sala, mas como alguém que talvez já estivesse segurando a ponta errada da história. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira bateu na parede. Você não vai entrar naquela casa vasculhando a despensa da minha mãe como ladrões de túmulos. Fernando Lima nem piscou, então você devia ter torcido para ela deixar instruções menos específicas. Esse foi o momento em que minha mãe cometeu o erro. Não um grande, só uma frase rápida demais. Não vai estar lá. A sala se virou para ela. Meu pai olhou para ela. Dante olhou para ela. E Fernando Lima, que tinha passado os últimos 15 minutos soando como paciência de gravata, finalmente deixou um pouco de aço entrar na voz. Isso é uma coisa muito interessante de saber com tanta certeza, Sra. Benevides. Ela abriu a boca, fechou, e então tentou o velho truque familiar de transformar velocidade em inocência. Eu só quis dizer que minha mãe mudava as coisas o tempo todo no final. Ninguém acreditou nela. Não completamente. Não de forma limpa.
porque há diferença entre confusão e conhecimento prévio, e minha mãe acabara de pisar nela de salto. Fernando Lima chamou a assistente, pediu uma testemunha do escritório, depois me pediu para ir com ele até a casa da minha avó. Meus pais seguiram no carro deles. Dante veio também, reclamando o caminho todo como se o incômodo tivesse acontecido com ele. A casa parecia errada sem a vovó dentro. Não assombrada, só silenciada. O tipo de silêncio que se instala quando a única pessoa da família que dizia a verdade foi removida da sala. A cozinha dela ainda cheirava levemente a óleo de limão e chá. O pote de biscoitos de cerâmica ainda estava perto do fogão. O cardigã dela ainda pendurado no encosto da cadeira do café da manhã. E por um segundo estúpido, eu esperei que ela descesse o corredor e perguntasse por que estávamos todos trazendo lama pelo chão dela. Fernando Lima foi direto para a despensa. Não porque soubesse onde estava o pote de farinha, mas porque minha avó uma vez escreveu direções do jeito que outras pessoas construíam cercas. Prateleira de cima. Lata azul. Fundo falso. Era só isso que dizia nas notas dele. Minha mãe pairava a 1 metro fingindo ultraje. Meu pai continuava dizendo coisas como "isso é degradante" e "vocês estão fazendo suposições de humores de uma velha". Dante se encostou no batente com os braços cruzados, já entediado. Como se as últimas instruções da avó dele estivessem interrompendo algo mais importante no dia dele. Fernando Lima puxou a lata azul de farinha. Ele esvaziou metade da farinha numa tigela de mistura do balcão, depois bateu o fundo uma vez com o nó do dedo. Oco. Ninguém falou. Ele deslizou uma faca de manteiga sob a borda interna e levantou. O fundo falso veio limpo. Dentro havia um livro preto. Minha mãe realmente sentou. Foi assim que eu soube que ela tinha visto antes. Não lido, talvez, mas visto. Sabia o suficiente para ter medo dele. A capa estava gasta nas bordas, caligrafia da vovó na frente. Registro da casa. Particular. Fernando Lima abriu na mesa da cozinha. As primeiras páginas pareciam inofensivas. Contas de mercado, notas de utilidades, datas de reparos. Então ele virou para uma página marcada com uma fita vermelha e a sala mudou. No topo, na caligrafia inclinada e caprichada da vovó, estavam 4 palavras. O que Evelina carregou? Ninguém se mexeu. Fernando Lima leu em silêncio por um segundo. Depois passou o livro para mim. Eu não sei o que esperava. Não aquilo. Página após página, datas, tarefas, horas, eventos escolares perdidos, fins de semana cancelados, refeições preparadas, cargas de roupa, visitas ao médico. Eu levava a vovó também, porque meus pais estavam ocupados com Dante. Babá para meus primos quando minha mãe me ofereceu sem perguntar. O verão em que eu tinha 17, havia entradas para todo dia que Dante treinava na Academia Elite de Futebol de São Paulo. Café da manhã feito, uniforme lavado, almoço arrumado, quarto limpo, chuteiras achadas, carona organizada. Ao lado de 3 dessas entradas, a vovó tinha escrito na margem: "Mãe chamou isso de nada". Outra seção era pior: dinheiro. Meu presente de formatura da tia Denise, emprestado para compras de casa, meu salário de meio expediente da farmácia levado para custos da casa, enquanto as taxas do torneio de Dante eram pagas integralmente. A pequena conta de poupança para a faculdade que a vovó tinha aberto para mim aos 10, fechada, transferida. Usada para o depósito da moradia do primeiro semestre de Dante. Eu fiquei sentada com o livro aberto nas mãos e senti algo se partir limpo dentro de mim. Não porque eu nunca soube que meus pais favoreciam ele, porque favoritismo é uma coisa, documentação é outra. Dor você pode sobreviver. Prova rearruma sua espinha. Dante deu um passo à frente então, finalmente interessado. O que isso supostamente prova? Eu olhei para ele. E antes que eu pudesse responder, Fernando Lima esticou o braço pela mesa, folheou 6 páginas adiante e disse: "Talvez esta parte". Ele virou o livro para meu pai. Colados nas 2 páginas estavam cópias de 2 cheques. Um da vovó para meus pais marcado para Evelina, só educação. Um recibo bancário mostrando os fundos sacados 3 semanas depois e combinados com um pagamento para a Academia Elite de Futebol de São Paulo. Meu pai ficou cinza ao redor da boca. Minha mãe começou a chorar. Dante franziu a testa, genuinamente confuso, o que de alguma forma me deixou mais brava do que se ele tivesse rido. "O que isso tem a ver comigo?" ele perguntou. A vovó tinha respondido isso também.
Fernando Lima leu a linha diretamente abaixo do recibo. Ele se beneficia, então vai alegar inocência. É assim que filhos de ouro são construídos. A cozinha ficou completamente parada. Então Fernando Lima virou mais uma página. Um bilhete lacrado estava colado dentro da capa de trás. Do lado de fora, na caligrafia da vovó: "Se o livro for encontrado, leia isto só depois que eles negarem tudo." Meu pai se levantou. Eu terminei com isso. Fernando Lima colocou uma mão no bilhete. "Você pode ter", ele disse, "mas sua mãe não." E pela primeira vez naquela tarde, ninguém tentou impedi-lo quando ele quebrou o lacre. Fernando Lima quebrou o lacre. O papel dentro era mais fino que a carta anterior, mas a caligrafia era mais afiada, menos carinhosa, mais final. O tipo de escrita que as pessoas fazem quando não estão mais tentando persuadir ninguém de nada. Ele leu a primeira linha em voz alta. "Se eles estão ouvindo isso, então já mentiram na minha cozinha." Minha mãe fez um som como se tivesse sido atingida. Meu pai não sentou de novo. Fernando Lima continuou: "Ricardo vai dizer que Dante não sabia de nada. Cíntia vai dizer que Evelina era amada do jeito dela. Dante vai parecer confuso, porque confusão sempre foi a camisa mais limpa estendida para ele." O rosto de Dante corou imediatamente. "Isso é ridículo", ele disse. Fernando Lima leu direto por ele. "Eu estou cansada da história familiar de que Evelina era apenas útil. Útil é trazer um cozido. Útil é levar alguém a uma consulta. 23 anos de serviço, não pago dentro da própria infância, não é ajuda. É extração vestida de virtude." Ninguém se mexeu. Eu ouvi a geladeira zumbir. O relógio acima do fogão tic-taquear uma vez. Meu pai cruzou os braços, mas era tarde demais para a postura agora. O bilhete tinha a sala. Fernando Lima virou a página. Eu vi Cíntia deixar aquela menina comer por último por anos. Eu vi Ricardo elogiar o filho por respirar e a filha por esfregar panelas. Eu vi dinheiro de faculdade desaparecer no futebol, compras virarem lições e todo protesto refeito como desrespeito. Se vocês estão parados nesta cozinha fingindo que não lembram, então a idade não me tornou cruel, só precisa. Minha mãe começou a chorar mais forte, não porque as palavras eram injustas, mas porque eram exatas. Essa distinção importa. Fernando Lima baixou o papel por um segundo e olhou para meu pai. "Quer que eu pare?" O maxilar do meu pai apertou. "Não." Interessante. Talvez ele ainda achasse que resistência podia salvar a cara. Talvez quisesse ouvir quão ruim podia ficar para poder chamar de exagero depois. Homens como ele costumam achar que sobreviver à leitura significa ganhar o argumento. Ele não tinha ideia do que ainda estava por vir. Fernando Lima retomou. 3 anos atrás, depois que o dinheiro da educação tinha ido embora e Dante ainda pegava camisas limpas da lavanderia sem vergonha, eu mudei meu testamento. Lá estava, não a casa, não o livro, o testamento. Meu pai ficou completamente imóvel. Minha mãe levou as 2 mãos à boca. Dante disse: "Mudou como?" Fernando Lima não respondeu a ele. Só continuou lendo as palavras da vovó. Eu disse ao Dr. Fernando Lima para parar de pensar no meu patrimônio como conforto familiar e começar a pensar nele como uma correção final. Correção. Aquela palavra caiu como algo metálico no azulejo. Eu olhei para Fernando Lima então, e pela primeira vez naquele dia, vi no rosto dele também. Não surpresa, antecipação. Ele já sabia para onde o bilhete estava levando. Provavelmente soubera a manhã toda, e só estava deixando a família entrar em cada porta, na ordem que a vovó pretendia. Fernando Lima leu o próximo parágrafo mais devagar. "Se Cíntia chorar, deixe. Lágrimas não devolvem o que foi tirado. Se Ricardo falar de justiça, pergunte a ele se justiça alguma vez exigiu que Dante lavasse o próprio prato. Se Dante disser que nunca pediu nada disso, lembre a ele que conforto aceito por 23 anos também é uma escolha." Dante realmente explodiu então. Eu era criança. Eu me virei para ele antes que Fernando Lima pudesse responder. "Você tinha 22 anos quando eu ainda fazia sua roupa." Isso o calou, porque as piores mentiras nas famílias não costumam ser factuais. Elas são proporcionais. Ele queria que infância cobrisse tudo. Não cobria, nem de longe. Fernando Lima continuou. "Há uma foto no porta-retratos de Carvalho na prateleira da minha sala de estar da Páscoa, 15 anos atrás. Todo mundo sorri. Evelina está 3 passos atrás das cadeiras segurando uma tigela de servir.
Se alguém nesta cozinha ainda duvida do que eu quero dizer, digam a eles para olhar a foto e perguntar por que a única filha que fez a refeição não teve permissão para sentar nela. Eu fechei os olhos por um segundo. Eu conhecia a foto, cardigan rosa, glacê de presunto no pulso. Minha mãe me chamando do fogão logo antes do flash da câmera. Eu tinha esquecido essa parte até a vovó colocar, lá de volta no meu corpo com uma frase. Meu pai olhou para o lado primeiro. Isso também era importante. Não porque a vergonha tivesse chegado completamente, mas porque a memória tinha. Fernando Lima chegou ao parágrafo final. Não consolem eles antes que a leitura termine. Eles confundiram a suavidade de Evelina com consentimento vezes demais já. Coloquem eles de volta nas cadeiras, levem eles para o escritório e terminem exatamente como escrito. O bilhete terminava ali, sem floreio de assinatura, só Leonor Benevides em tinta escura e firme. A cozinha ficou quieta por vários segundos depois que Fernando Lima dobrou o bilhete. Minha mãe estava chorando abertamente agora, mas não mudava o ar. Meu pai parecia alguém que acabara de perceber que a casa, o livro, o bilhete, nada disso era acidental. A vovó não tinha deixado caos, ela tinha deixado sequência. Dante finalmente disse, mais suave agora. O que ela quer dizer com terminar exatamente como escrito? Fernando Lima colocou o bilhete de volta no livro e fechou. Significa, ele disse, que voltamos para o escritório. Meu pai deu um passo para a mesa. Não, podemos discutir isso aqui. Fernando Lima olhou para ele com algo próximo a tédio. Não, ele disse. Vocês podem ouvir onde sua mãe queria que Evelina fosse excluída. Aquela frase acertou minha mãe mais forte de todas, porque de repente o dia todo tinha forma. O corredor, a sala, a carta, o livro, o bilhete. A vovó tinha construído cada passo para forçar o padrão familiar a se abrir primeiro, antes que o dinheiro entrasse. E enquanto Fernando Lima pegava o livro e gesticulava para sairmos, eu percebi que a leitura final não ia ser sobre luto, ia ser sobre consequência. Quando voltamos para o escritório do Dr. Fernando Lima, ninguém tentou me colocar no corredor. Essa foi a primeira correção, pequena, temporária, mas real. Minha mãe sentou sem falar. Meu pai parecia mais velho do que 2 horas antes. Dante ficava olhando para o livro preto, como se ainda pudesse se transformar em algo menos danoso, se ele parasse de olhar direto. Não transformou. Fernando Lima esperou até estarmos todos sentados. Então abriu o testamento. Sem discurso longo, sem teatro. Só a voz da minha avó traduzida em linguagem legal e escolhas finais. Doações específicas em dinheiro para a biblioteca da igreja e o abrigo de mulheres. A aliança de casamento para a tia Denise. O relógio antigo para o irmão dela. Então a casa, a residência na Rua dos Ipês, junto com todos os móveis não designados de outra forma, passará integralmente para minha neta, Evelina Benevides. Minha mãe fechou os olhos. O rosto do meu pai não mudou no início. Era assim que ele lidava com o impacto, ficando muito parado e torcendo para o controle voltar, se ele parecesse disciplinado o suficiente. Dante disse, o quê? Fernando Lima continuou lendo. A conta de investimentos listada no anexo B, a carteira de títulos listada no anexo C e a reserva de caixa mantida no Banco do Brasil também passarão integralmente para Evelina Benevides. Esse foi o golpe real, não a casa. O fato de que a vovó não tinha deixado um pequeno compromisso reconfortante que eles pudessem usar para chamar o resultado de injusto, sem piscina compartilhada, sem divisão equilibrada, sem pote familiar para meus pais supervisionarem enquanto elogiavam o futuro de Dante e me atribuíam gratidão como dever. Só meu nome, de novo e de novo. Meu pai finalmente encontrou a voz. Isso não faz sentido. Fernando Lima olhou para ele. Fez perfeito sentido para sua mãe. Dante riu uma vez, agudo e descrente. Então ela deu tudo para Evelina porque ela lavava pratos? Eu me virei para ele antes que Fernando Lima pudesse responder. Não, eu disse. Ela deu para mim porque todo mundo nessa família me tratava como parte da cozinha. Isso caiu mais forte do que eu esperava. Talvez porque era a primeira coisa que eu dizia o dia todo que era simples o suficiente para não se esconder atrás. Fernando Lima virou uma página e continuou. Há uma instrução final sobre qualquer contestação a este testamento. É claro que havia. A vovó nunca tinha posto uma mesa sem planejar a limpeza. Se qualquer beneficiário contestar este testamento,
ou tentar pressionar Evelina Benevides para a redistribuição privada fora do conselho, a parte restante desse indivíduo será revogada e redirecionada para o Fundo Leonor Benevides para meninas em moradia transitória. A cabeça de Dante se ergueu. Parte restante? Fernando Lima assentiu uma vez. Sua avó deixou algo para você. Ele enfiou a mão no arquivo e puxou um envelope menor. Nome de Dante. Meu irmão pegou como se pudesse mordê-lo. Dentro havia um bilhete escrito à mão e um cheque administrativo. R. 5.000. Só isso. Dante olhou para o valor como se fosse um insulto em forma numérica. Fernando Lima leu o bilhete quando Dante não leu. Dante, isso é suficiente para um depósito, um colchão e seu primeiro mês aprendendo onde seus pratos vão quando nenhuma mulher estiver seguindo atrás. Com amor, vovó. Eu realmente tive que apertar os lábios para não rir. Minha mãe fez um som escandalizado. Meu pai se levantou na metade. Isso é humilhante. Fernando Lima dobrou o bilhete. Não, ele disse. O que era humilhante era fazer sua filha carregar sua casa e chamar isso de caráter. Ninguém falou depois disso. E pela primeira vez em 23 anos, o silêncio na sala não era meu para preencher. As consequências vieram rápido. Minha mãe chorou no estacionamento e me disse que nunca quis que as coisas ficassem tão desiguais. Essa foi a palavra dela, desiguais, como se minha vida inteira tivesse sido uma toalha de mesa, ligeiramente fora do centro, em vez de um sistema construído no meu trabalho. Meu pai tentou um último ângulo na semana seguinte. Ele pediu para nos encontrarmos como família. Eu concordei só porque Fernando Lima me disse para nunca encontrar um homem desesperado sozinho quando há herança na mesa. Papai sentou do outro lado de mim num restaurante e falou por 14 minutos sem uma vez dizer as palavras "eu estava errado". Ele disse que a vovó tinha sido emocional, que ela deixou rancores antigos colorirem o julgamento dela, que eu não era o tipo de pessoa que precisava de todo aquele dinheiro mesmo. Aquela frase me disse tudo. Mesmo então, mesmo depois do livro, mesmo depois do bilhete, mesmo depois do testamento, ele ainda achava que minha força me tornava mais fácil de despir. Eu me levantei, coloquei dinheiro na mesa para meu café e disse, é por isso que ela deu para mim. Então saí. Dante se mudou em 3 semanas. Aparentemente, R. 5.000 e o desprezo de uma avó morta ensinam a um homem mais sobre vida adulta do que 23 anos sendo servido jamais fizeram. Da última vez que soube, ele aprendeu a cozinhar 2 coisas mal e parou de chamar mulheres de dramáticas quando elas pediam que ele lavasse um prato. Minha mãe continuou escrevendo. Cartas curtas no início, depois mais longas. Desculpas que circulavam a verdade antes de finalmente pousarem nela. A única que eu guardei dizia isto. Eu acho que confundi sua confiabilidade com seu papel. Deixei a casa depender de você porque era mais fácil do que pedir aos homens dela para mudar. Aquela doeu porque era verdadeira. Quanto a mim, eu fiquei com a casa. Não por vingança, porque pela primeira vez na vida, eu queria viver em algum lugar que eu não tinha ganhado servindo as pessoas dentro dele. Eu repintei a cozinha, mudei a mesa para que ninguém sentasse na cabeceira por padrão, emoldurei a foto de Páscoa que a vovó mencionou e pendurei no corredor. Não porque quisesse lembrar a humilhação, mas porque queria prova de que alguém tinha visto claramente muito antes de mim. Às vezes eu ainda me pego de pé quando ninguém me pediu, ainda estendendo a mão para pratos depois que outras pessoas sentaram. Esse tipo de treino não evapora só porque um advogado lê a verdade em voz alta, mas agora, quando eu noto, eu sento. E isso é o que a herança se tornou para mim no final. Não as contas, não a casa, permissão. Permissão para parar de performar utilidade em troca de pertencimento. Oi, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Se isso tivesse acontecido com vocês, vocês teriam ficado durante toda a leitura ou saído no momento em que sua mãe tentou colocá-los no corredor e uma vez que a verdade foi finalmente lida na frente de todos, vocês deixariam aquela família chamar-los de úteis novamente? Digam nos comentários. E se esta história ficou com vocês, por favor deem like no vídeo e se inscrevam no canal. Adoraria ver vocês no próximo.